Frequentemente me perguntam nos comentários, pedem para eu responder a perguntas específicas, então decidi responder a algumas delas. Pergunta: qual é o objetivo final de Trump ao bloquear a Venezuela? Fico feliz em dizer que o objetivo vai te surpreender. Pergunta: Trump vai parar de ajudar a Ucrânia ou ele só está ameaçando? Resposta: sim, ele ameaça, mas se a Ucrânia não fizer o que Trump quer ou acha necessário, então. J.D. Vance respondeu a essa pergunta no domingo e a resposta realmente exige uma reação rápida e imediata da Ucrânia. A pergunta, eu vou falar sobre ela um pouco mais tarde. A questão é por que os remédios, como disse Trump, ficarão mais baratos. Vamos começar por isso e depois responder as outras perguntas. E até mais, porque eu mencionei 3, mas ainda vou ter mais um tema. Então, por que os remédios vão ficar 85% mais baratos? As empresas americanas, ou seja, as companhias farmacêuticas, gastam bilhões em testes, desenvolvimento e depois na obtenção de licença para introduzir novos medicamentos. Esse é um processo muito longo, muito complicado e muito caro. O próprio remédio pode custar depois uns $10 por mês, mas para recuperar o dinheiro investido na pesquisa, é preciso que alguém pague por isso. Durante décadas, dos compradores nos Estados Unidos da América cobravam o valor do remédio mais a compensação dos custos iniciais, enquanto dos compradores do resto do mundo cobravam apenas o valor do remédio. Por quê? Porque era assim que acontecia, como contei para vocês. O remédio custa nos Estados Unidos da América, por exemplo, $150 por mês, enquanto na Inglaterra custa 10 ou $20 nos Estados Unidos da América, $200 e em Israel $17,30. Eu mesmo comprei pessoalmente, sem falar em Uganda, Macedônia, México e toda essa história. Não sei onde isso pode ser mais barato, pois lá você só ganha meio centavo. Os americanos se cansaram disso e Trump exigiu das empresas farmacêuticas americanas que cobrassem dos americanos no máximo o mesmo que em outras regiões, digamos, em países desenvolvidos. A gente entende que lá em Uganda provavelmente nem embalam direito, só transportam em tonéis e depois distribuem, digamos assim, embrulham em papel. Por isso, tudo isso é mais barato. Não, olha, onde for um país industrializado, um país desenvolvido, aí sim vendam para nós pelo preço que não seja maior do que o mais baixo lá. Mas os custos de desenvolvimento, pesquisa e implementação precisam ser justificados. E por isso, agora no mundo todo, os medicamentos vão custar o mesmo valor igual ao que custam aqui. Que nem lá. Isso é justo? Claro, deveria ser assim, mas o que vai acontecer? Por exemplo, na França o remédio passou de 10 para $20. Para eles, isso é um aumento de 2 vezes, e para nós, em vez de $140, também será 20, o que significa uma redução de custo em 7 vezes. Isso é justo? Sim, é justo, não é? As pessoas na Europa, Ásia, no Oriente Médio vão ficar chateadas por causa desse aumento? Claro, vão ficar chateadas, vão dizer: os colonizadores americanos capitalistas e imperialistas vão assustar. Será que podem fazer algo? Não, não vão conseguir, ou melhor, vão conseguir nos odiar ainda mais. Deram várias vezes e depois tiraram, já nos acostumamos e agora vocês tiram isso da gente? Então agora vamos para a próxima pergunta. Por que os Estados Unidos precisam disso? Groenlândia? O derretimento do gelo do Ártico transforma o Oceano Ártico em um potencial novo canal de navegação, e a Groenlândia se torna um ponto de controle sobre parte dessas rotas entre a Europa e a Ásia. Para os Estados Unidos, é importante não permitir que os adversários, que hoje são a China e a Rússia, consigam dominar. Nas cadeias logísticas e na infraestrutura do Ártico, como portos, cabos e aeródromos ao redor da Groenlândia, Pequim está tentando se firmar no Ártico por meio de investimentos em projetos na Groenlândia, o que naturalmente representa uma porta de entrada para a influência militar e política da China na região da Groenlândia. Isso é algo que não gostamos nem um pouco. No subsolo da Groenlândia existem reservas significativas de metais de terras raras, há urânio e, potencialmente, ainda não sabemos quanto, mas também há gás e petróleo. Os minerais críticos podem substituir parcialmente os chineses e, além disso, a Groenlândia
Bem, ela se encaixa no conceito do Arco de Defesa do Norte dos Estados Unidos da América. Alasca, Groenlândia, Noruega, protegidas contra submarinos e ataques aéreos dos Estados Unidos da América. Se tudo isso for organizado, vai nos ajudar muito a estabelecer uma zona de segurança assim. E a Groenlândia, com o derretimento das geleiras, abre novas oportunidades para a extração e transporte de matérias-primas e facilita o acesso à plataforma ártica desta que é a maior ilha do mundo. A Groenlândia fica entre a América do Norte, a Europa e a Rússia, formando pontes e uma linha de alerta antecipado para os Estados Unidos da América e a OTAN. A Rússia está ativamente militarizando sua frota ártica e bases do norte, utilizando a receita do petróleo e gás do Ártico. Para os Estados Unidos da América, a Groenlândia é útil para controlar essa área da Rússia. Sob a mira de mísseis de longo alcance e sistemas de foguetes, já está localizada na ilha a base aérea de Thule, com radares, sistemas de aviação, direcionamento de mísseis e outros equipamentos. Já em 1946, Gary Truman ofereceu à Dinamarca 100 milhões de dólares em ouro pela ilha. Em 2019, Trump voltou a levantar essa questão, ameaçando tomar a Groenlândia se ela não fosse entregue de boa vontade. Trump acabou de nomear o governador da Louisiana como enviado especial para a Groenlândia. Parece que isso se deve à semelhança com a situação em que os Estados Unidos da América compraram a Louisiana de Napoleão. E em 1803, pelo valor de 15 milhões de dólares, o que significa algo em torno de 400 milhões de dólares de 1925, mas como na verdade isso não é muito, né? Ou seja, não é uma quantia tão grande assim. Ainda mais porque o território adquirido naquela época praticamente dobrou o tamanho dos Estados Unidos no mapa da América do Norte. Os Estados Unidos podem comprar essa ilha, se ela for vendida, podem transferi-la, ou seja, toda ou parte dela, ou podem expandir os acordos de defesa conjunta já existentes. É possível tomar à força, mas ninguém acredita que os Estados Unidos fariam isso com um parceiro da OTAN. Dinamarca, isso pertence à Dinamarca, bem, pertence a eles, mas eles têm o direito de separar se realmente precisarem, enfim e tal, etc. Acredito que os habitantes da ilha somam cerca de 60 mil, talvez um pouco menos. Até mesmo os americanos vão começar a seduzir, vão tentar atraí-los com dinheiro, os chineses já estão fazendo isso, e talvez até ofereçam uma porcentagem dos lucros. A única coisa é que a China está longe e nós estamos perto, por isso usamos o dólar. O diabo amarelo, ainda traz um pequeno porrete. Então talvez ofereçam a eles alguma porcentagem nos lucros, eu não sei. Jeff Land é o atual governador da Louisiana. Foi policial, serviu no exército, formou-se em direito, atuou como procurador-geral e tornou-se o 57º governador do estado. Não sei que tipo de diplomata ele é, mas como advogado e homem de negócios, ele é claramente pró-Trump e entende bem os interesses dos Estados Unidos da América e os interesses dos Estados Unidos da América nessa região. Acho que ele foi nomeado para investigar. No que os habitantes da Groenlândia vão morder a isca, o que eles gostariam de receber para transferir o poder na ilha ou algo assim, isso dá à América o direito de controlar o que acontece na ilha. Tendo tirado isso da Dinamarca, eles têm esse direito. A Groenlândia, pela Constituição assinada pela Dinamarca, tem o direito, digamos assim, de se separar, se eles quiserem. E mais uma pergunta que sempre fazem: mais notícias para a Ucrânia. O vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, em um relatório no encerramento da conferência Turning Point Estados Unidos da América, declarou que a administração Trump decidiu ajudar os aposentados americanos, inclusive cancelando o imposto sobre a Seguridade Social. Porque agora, ouçam, nós acreditamos que devemos honrar nossos pais e não enviar toda a herança deles para a Ucrânia. Mas ele, claro, exagerou. Sim, mas há um fundo de verdade nisso. Em falas anteriores, ele já havia exposto essa ideia. Vamos encerrar o financiamento da guerra na Ucrânia. E os americanos estão cansados de enviar constantemente seus dólares de impostos. E o país quer que o dinheiro seja usado para necessidades internas. Ou seja, os democratas imediatamente disseram que isso favorece a Rússia.
Naturalmente, fomos traídos novamente, ou seja, eles, os democratas, eles preferem tirar dinheiro dos aposentados americanos e dar para as crianças ucranianas, mulheres, aposentados, funcionários públicos e gastar na compra de armamentos, tirando dinheiro dos aposentados. Conservadores receberam a declaração com entusiasmo, segundo comentaristas de direita. A prioridade vai para a América e para a proteção dos nossos doentes, necessitados, aposentados e não para investir nosso dinheiro em guerras alheias. Bem, claro, isso beneficia a Rússia, mas quem aqui na América é culpado pelo fato de que a Rússia se preparou para a guerra e a Ucrânia não? Mas isso não é o que serve de base para as decisões da administração. Eles têm outros objetivos, ideias e tarefas. Os especialistas, por sua vez, observaram como Vance habilmente transferiu a conversa do campo da geopolítica incompreensível para todos. Alguma coisa está acontecendo lá. Provavelmente isso é ruim para o mundo todo, mas não está claro o que é, e não temos tempo para entender. Assim, o pensamento de 90% da população foi expresso de forma simples e clara para todos. Ou seja, ou pagamos aos aposentados, aos deficientes, ajudamos nossos pais com nosso dinheiro, ou ajudamos com nosso dinheiro. E não se sabe se depois vai sobrar para mais alguma coisa. Para estranhos como nós, pessoas que estão lutando contra seus próprios primos eslavos, éramos um só país até pouco tempo atrás. Além disso, ambos os lados são corruptos, mafiosos e vigaristas, algo que os americanos já descobriram com várias publicações sobre isso. Então, tirem suas próprias conclusões. Então, é melhor dar seu dinheiro aos seus pais ou a esses canalhas que nos odeiam? E, de novo, não disseram uma palavra boa sobre nós. E não importa o que façamos, nunca vão dizer uma palavra boa. Nunca, naturalmente. E os democratas chamaram a retórica de Vance na mídia de desumana. Mas eu suspeito que o povo gosta dessa ideia, ainda mais porque ela veio para Vance justamente daquele grupo de caipiras, os rednecks, que os ucranianos desprezam, chamam de gado, mas aceitam o dinheiro deles. Analistas afirmam que, ao perder a ajuda dos odiados Ucrânia e Estados Unidos da América, a Ucrânia passa para a defesa, sem possibilidade de realizar operações ofensivas. Eles começaram a sentir uma falta aguda de defesa antiaérea, munição de artilharia e armas de alta precisão. A Europa poderá assumir o pagamento de salários e pensões aos ucranianos e manter os serviços públicos básicos. Mas existe o perigo de uma revolta dos cidadãos da União Europeia e um aumento acentuado da popularidade dos partidos de direita. Quanto mais a Rússia toma a iniciativa, mais território ela conquista e piores serão as condições de paz para a Ucrânia. A partir deste momento, cada dia de guerra sem os Estados Unidos piora a divisão da Ucrânia e dá mais pontos para a Rússia. O tema ucraniano entrou em um período em que os americanos começaram a descobrir que receberam 250 mil somalis, deram abrigo para eles, deram educação, deram escola para os filhos deles, e eles nos roubaram em cerca de 9 bilhões de dólares. Aliás, esse número cresce a cada dia. Recebemos cerca de 700 a 800 mil venezuelanos, incluindo criminosos como bandidos, cafetões e assassinos, que seguem atuando aqui, onde encontram mais oportunidades. Nas prisões, 20% dos condenados são mexicanos e afegãos que entraram nos Estados Unidos da América sem critério e cometeram crimes chocantes, como o assassinato de 2 estudantes na Universidade Brown e professores do Massachusetts Institute of Technology. Trump suspendeu vistos para cidadãos de 20 ou mais países considerados não confiáveis. Estão chegando relatos de cerca de 50 casamentos entre imigrantes são falsos. Ou seja, a sensação é que nós os recebemos de braços abertos, mas eles nos roubam e ao mesmo tempo dizem que somos idiotas, fascistas e que nos odeiam. Por isso, agora o assunto é que estamos ajudando alguém de novo, no caso a Ucrânia, e de novo somos odiados. Não espere gratidão, só enganos e fraudes. Esse tema realmente tocou o problema da Ucrânia, e qualquer ajuda de Trump à Ucrânia agora é vista como desperdício de recursos e traição aos interesses dos Estados Unidos.
Eu tenho muito medo de que aquilo que eu e muitos outros dissemos aos ucranianos, vocês não querem admitir a derrota, é compreensível, porque vocês esperam salvar o que for possível. É compreensível, vocês esperam até mesmo virar o rumo da guerra. Mas isso vai levar a perdas muito maiores ou talvez a uma catástrofe. Tudo isso parece estar virando realidade. Infelizmente, mais uma vez digo, não são meus filhos que estão lutando, não é minha terra para entregar ou não entregar, e não cabe a mim decidir, seja o que for. Por isso, só posso expressar minha opinião e ficar chateado com as coisas horríveis que estão acontecendo lá. Vocês, claro, vão perguntar agora. Logo no começo estava escrito bom, ótimo, maravilhoso. Mas o que é bom, o que é ótimo e o que é maravilhoso? É bom que a América tenha despertado, é bom que esteja expulsando a escória comuno-fascista das nossas fronteiras. É ótimo não sermos mais o policial, guarda ou observador do mundo. E é incrível e maravilhoso que isso esteja acontecendo não daqui a 100 anos, mas durante a nossa vida. Um despertar, assim, eu acho que a história, bem, na minha opinião, não conheceu em outros lugares. Então, quando algo assim acontecia, explodia, corria sangue e em grandes quantidades. E aqui os promotores reúnem provas lentamente, leem os direitos quando prendem, vão até a casa, batem na porta, depois coletam provas e oferecem defensores públicos pagos pelo Estado. A continuação disso também é boa, porque não queremos que as lascas voem quando cortam a floresta. Deixe-me repetir mais uma vez, editor, tudo bem, ótimo, maravilhoso. Isso é tudo, até a próxima vez.